Olá, essa é a aula 6 do módulo 1 e hoje a gente vai aprender a desenhar a mandala no MDF e na pedra. E a peça que a gente vai pintar depois dessa aula o MDF será essa aqui e a da pedra será essa aqui. Então esses são os modelos que nós vamos pintar depois que a gente aprender a fazer o desenho, tá? Então aqui a gente vai ter a aula 7, aqui a aula 8 e essa aula é a 6. Se a gente for comparar o módulo 1 com o trabalho acadêmico, a gente viu até aqui toda a parte de material. E daqui em diante a gente vai ver a parte de métodos. Então toda a parte que a gente tinha que ver de material para desenho, tinta, superfície, paleta de cores, ferramentas para o pontilhismo, isso tudo a gente já viu, até a aula 5. Daqui em diante a gente vai trabalhar então o desenho e depois a pintura da mandala. Bom, então vamos para como fazer o desenho. Se a gente for recapitular a primeira aula, quando eu falei sobre o material utilizado para fazer o desenho da mandala, eu apresentei naquela aula várias formas, tanto para fazer círculos, como também para traçar as linhas guia. Mostrei também como desenhar pétalas na mandala. E hoje a gente vai efetivamente fazer o desenho. É claro que existem várias maneiras, várias formas, cada pessoa se adapta com um método diferente. O método que eu mais utilizo é o método do gabarito de papel. Para mandalas de tamanho pequeno até tamanho médio, o que é um tamanho médio? Até ali uns 40 centímetros mais ou menos de diâmetro, esse método que eu vou mostrar, funciona muito bem, tá? Eu vou explicar exatamente como. Então vamos passar para a próxima câmera para a gente entender melhor. Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui já riscadinho, e o gabaritinho já pronto para você ver. Então esse aqui é um gabarito que tem 16 partes. É claro que para fazê-lo eu primeiro faço a divisão em 8 partes e depois eu parto para 16. Eu vou explicar exatamente esse formato aqui, tá? Mas é claro que existem outros, Existem outras maneiras de fazer isso. Por exemplo, dividir em 6 partes iguais. Ó, aqui dá até para ver o traçadinho, Então, existem métodos de desenho geométrico para fazer essas divisões. Então, esses métodos são os que eu mais utilizo. E é claro que existem pessoas que vão preferir utilizar o transferidor, que é essa régua que tem toda a angulação do círculo todo, Isso dá o quê? 360 graus. E aí você vai fazer usando a matemática. Então, você vai pegar 360, dividir pelo número de partes iguais que você quer, e aí você sabe aqui, quantos graus você tem que medir para formar cada uma das partes. Então esse também seria um método que eu já tinha até mostrado para vocês antes, Mas eu vou mostrar algumas maneiras que eu utilizo para traçar então com desenho geométrico. Então aqui a de 6 partes, depois para dividir de 6 para 12 é bem facinho, é só medir esta lateral e dividir exatamente no meio, Fica bem tranquilo de fazer. De 7 partes ou 14 partes, aqui está o desenho, Então realmente eu uso método de desenho geométrico para fazer isso. E aqui eu trouxe, eu acho que esse é o método mais fácil de riscar a mandala, que é para desenhar a flor da vida, ou então a mandala Torus. Ambas fazem parte da geometria sagrada, Então, é claro, eu faço muitas vezes primeiro no papel e depois transfiro para a placa de MDF. Ou dá para fazer, inclusive, na própria plaquinha de MDF. Então, essas peças aqui, elas possuem diferentes bases numéricas. Então, essa aqui tem uma base numérica 6. É claro que para pintar todos esses elementos, eu tive que dividir em 12 partes iguais. Essa aqui é a mesma coisa, Essa aqui, na verdade, a base numérica é 12. São 12 vezes que cada elemento se repete na mandala. Aqui é 6 porque você tem 6 vezes a repetição de cada elemento. Aqui também, base numérica 6. 6 vezes, a repetição de cada elemento. Essa é uma tigelinha. Aqui, base numérica 4, E os elementos repetem, então, sempre 4 vezes. Aqui, base numérica 8, então os elementos se repetem 8 vezes. E essa eu considero base numérica 1. Só tem um centro, um elemento central.
E então é isso. Para dividir nessas diferentes bases numéricas, tem que fazer o gabarito. E quando a gente tem um MDF maior como esse aqui? Então esse aqui tem 30 centímetros de diâmetro. Você não precisa fazer um novo gabarito, você pode usar até o que você já tem. O que você tem que fazer? Você tem que saber a medida total. Então aqui tem 30 centímetros e aqui a gente tem um gabarito de 15 centímetros. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber que ele tem a metade, né, desse tamanho. Então, o que tem que sobrar aqui, ó, de cada lado? Se aqui tem 15 centímetros, porque o MDF grande tem 30, tem que sobrar aqui, ó, 7,5. Então, aí é só eu medir se tem 7,5 aqui, se tem 7,5 lá e posicionar de uma forma centralizada e eu vou usar o mesmo gabarito pequeno. Então, para fazer aqui o centro, né, e todas as divisões, é só marcar e depois traçar as linhas. Então, às vezes, você não precisa ter um papel maior, né? Com o próprio papel sulfite comum, o A4, a gente já consegue fazer, certo? Então, como eu falei, existem várias maneiras de traçar, de dividir o círculo em partes iguais. A que eu acho mais fácil ainda, né? Que não precisa nem de técnicas de desenho geométrico, é para dividir a mandala em 8 partes iguais ou até mesmo 16 partes iguais. A base numérica 8 é uma base muito importante, é uma base bem bacana, que ela remete à materialidade e ela beneficia a recompensa pelo esforço que a gente tem do nosso trabalho, da nossa dedicação. Então vamos fazer a divisão, que eu acho a mais simples, que é a divisão em 8 partes, porque aí você não precisa nem de técnica de desenho geométrico. Você faz apenas com papel, régua, tesoura e lápis, enfim, é bem tranquilo, né? Vamos lá então. Aqui as folhas de papel, ou a folha de papel, eu vou precisar de uma só, né? Embora eu tenha trazido duas. Então o que eu faço? Eu primeiro centralizo, na verdade eu não centralizo, eu boto aqui na borda. Para quê? Para economizar, né? Para que eu possa depois usar o restante do papel para outras coisas. Eu sei que papel é barato, mas a gente tem que pensar também ecologicamente, né? Então, o que eu fiz? O círculo da mandala, o círculo do MDF. Então, eu sei que essa aqui tem 15 centímetros, né? Então, tá aqui, ó, 15 centímetros. O que eu faço agora? Eu vou recortar. Então, eu pego uma tesoura e recorto. De preferência, bem em cima da linhazinha, tá? Para ficar bem certinho. Se você já sabe também a medida do teu MDF, você pode simplesmente fazer esse círculo com o compasso, né? É só pegar metade do diâmetro total e fazer um círculo no papel com esse diâmetro. Então tá aqui, o círculo já tá recortado. E agora? Eu dobro na metade e eu dobro novamente na metade. Para que eu faço isso aqui? Ó, para encontrar o centro. Então eu faço um cortezinho aqui no ângulo reto que ficou. E aí eu tenho o centro já definido, já determinado. Em seguida, eu tenho que marcar as linhas ou as divisórias em partes iguais. Então o que eu faço? Eu corto o cantinho, com ele dobrado no meio, né? O cantinho aqui na margem do círculo. Novamente dobro no meio e corto no cantinho. Certo? Então eu dividi em 4. Agora vamos dividir em 8. Junta então aqui, ó, os cantinhos cortados. E novamente, dobra ao meio e corto a pontinha.
Então aqui a gente tem 8 partes. Para fazer com 16 é só seguir dobrando sempre, juntando aqui as marcações anteriores, né? Dobrando ao meio, ó, e cortando ali. Então é bem fácil, bem tranquilo, né? Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui. Se você quiser, pode colar as bordas aqui, ó, dois ladinhos, né? Com a fita crepe, ou simplesmente fixar, segurar firme, né? E com o lápis marcar o ponto central e a bordinha aqui, que são as divisórias do círculo em partes iguais. Prontinho, tá marcadinho? Agora, em seguida, o que a gente faz? A gente vai traçar as linhas, passando pelo centro. Então, acha aqui a marquinha, a outra marquinha tá aqui, ó. Posiciona bem certinho a régua e risquei. Prontinho, então nós temos aqui o MDF dividido em 8 partes iguais. A seguir, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o compasso e traçar círculos de diferentes diâmetros. E aí a gente tem o quê? Todas as linhas guia. Agora, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é planejar como você vai decorar cada uma dessas partes, né? Se vai ter realmente essa largura ou não, enfim. Então a próxima etapa seria só o planejamento e seguir pintando. Agora eu vou mostrar também na pedra como é que a gente faz. Bom, e na pedra como é que a gente faria? Então tá aqui a pedra. Eu novamente coloco aqui na borda do papel e faço um círculo no diâmetro da pedra. E aí em seguida é só recortar. Aqui a gente já tem o círculo feito de papel, né? O que a gente vai fazer agora? A mesma dobradura que a gente fez no anterior. Prontinho. Agora a gente coloca sobre a pedra, tentando centralizar, né? Na pedra é um pouquinho mais complicado. Você tem que olhar a borda aqui, né? O quanto ficou sobrando ali. E novamente, com o lápis marca o centro e onde vão passar as linhas guia. O detalhe é que aqui, ó, cada vez que você for marcar o ponto da linha guia, você tem que esticar, como a pedra é abaulada, né? Esticar, deixar retinho na linha, na direção da linha que tu tá marcando. Então aqui, ó, a gente tem as marquinhas. Agora, como é que a gente vai fazer para traçar a linha? Eu já vou mostrar. A gente usa fita métrica. Aquela de costureiro. Por que é fita métrica? Dá para usar uma régua também flexível, né? Mas com a fita métrica fica mais fácil, ó. Então, posiciona lá onde está marcadinho de um lado e aqui onde está marcadinho do outro lado. Segura firme e risca. E prontinho, a gente tem a pedra marcada. Aí, para traçar os círculos, você pode usar tanto o compasso como
argolas de plástico, arruelas, enfim, qualquer outra metodologia. Eu vou usar o compasso que já está aqui fácil. Perfura um pouquinho o centro, mas não tem problema, porque depois a gente vai fazer um pinguinho de tinta ali e vai ficar perfeitinho. Bom, então é isso. Aqui a gente já tem a pedra marcadinha, né? E o MDF, os dois já marcadinhos, com todas as linhas guia, círculos, tudo certinho. Então, na próxima aula, a gente vai começar a pintura. A aula 7 será a pintura do MDF, com aquela peça que eu mostrei lá no começo, né? E a aula 8, a pintura da pedra, também com aquela peça, com aquele modelo que a gente viu lá no começo. Até a próxima!